Boa tarde, meus queridos amigos. Meu nome é Gabriel Lopes, sou coordenador e professor do curso de Homeopatia do Instituto Logos, nesse novo sistema, que é o sistema de Web Conference, nosso sistema de aulas em tempo real. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da homeopatia, nesse primeiro momento, a parte histórica, a parte da subdivisão, que é, na verdade, a homeopatia, que é o mais importante, e a questão da subdivisão, como ela se subdivide com relação aos princípios básicos que regem esse sistema maravilhoso de terapia. O método terapêutico aí da homeopatia é baseado na lei natural de cura, conhecida como similia similibus curantur, ou seja, o semelhante será curado pelo semelhante. É um sistema científico e filosófico muito bem determinado, com uma metodologia de pesquisa própria, que se apoia em dados de experimentação clínica de drogas e de medicamentos homeopáticos no homem sadio para sua posterior aplicação no homem doente. A homeopatia ela possui 4 princípios básicos, que são princípios que a regem, que é a lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio, as doses mínimas e o remédio único. Antes, porém, é importante salientar a todos aqueles que estão assistindo essa nossa web aula que a homeopatia ela se difere da fitoterapia. A fitoterapia ela tem como exclusividade o tratamento através de plantas medicinais. No caso da homeopatia, não existe somente a utilização de plantas medicinais. Nós utilizamos também os minerais, os animais e também são utilizados as secreções biológicas. Então, o que ocorre? A homeopatia ela tem essa diferenciação aí da fitoterapia, não que isso seja depreciativo para a fitoterapia, que tem também a sua função, a sua eficácia, mas que possui essa diferença aí com relação à homeopatia. O primeiro princípio que nós vamos abordar é a lei dos semelhantes, também chamado de princípio da similitude. Os precursores nessa questão da lei dos semelhantes é Hipócrates e Paracelso, que por meio de suas obras difundiram a lei dos semelhantes. Já Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, foi o descobridor do seu mecanismo de aplicação e de sua utilização científica na cura das pessoas que estão doentes. Qualquer substância que é capaz de provocar em um homem são, um homem sadio, porém sensível a determinados sintomas, é também capaz de curar, desde que em doses adequadas, um homem que apresente um quadro mórbido semelhante, com exceção das lesões que são conhecidas como lesões irreversíveis. Para aplicar essa lei, é necessário saber antecipadamente o que cada droga é capaz de provocar em indivíduos sadios. Para isso aí é importante a busca dessas informações através dos repertórios médicos homeopáticos e através das acologias homeopáticas amplamente utilizadas pelos terapeutas aí. Patogenesia, dentro da lei dos semelhantes, é um conjunto de sintomas e sinais que são objetivos, puramente físicos, e subjetivos, que são emocionais e mentais, que um organismo sadio apresenta ao experimentar determinada substância medicinal. Para que o organismo produza sintomas, é necessário que a dosagem da substância testada seja forte o bastante para promover o desequilíbrio no organismo e, ao mesmo tempo, tenha um alto grau de sensibilidade à substância testada. Então, o indivíduo ele precisa ter sensibilidade na questão da utilização do medicamento, da sua função e da sua eficácia. Dentro ainda da lei dos semelhantes, nós temos que falar um pouco sobre o simílimo. O simílimo, então, é um remédio que abrange a totalidade dos sintomas de um homem doente. Ou seja, aquele medicamento cuja patogenesia melhor coincidir com os sintomas apresentados pelo paciente. A indicação de um medicamento homeopático depende das características pessoais e reacionais do paciente. Então, uma gama de informações são unificadas para se chegar à conclusão de qual é o medicamento simílimo do paciente. A questão cultural, os hábitos alimentares, entre outras coisas. O terapeuta tratará o paciente como uma unidade corpo-mente que recebe continuamente influência dos ambientes natural e social. Enfermidade, então, meus colegas, é o resultado da reação insuficiente do organismo diante de um quadro de doença. Deve-se estimular a reação orgânica para que essa possa sobrepujar a força da doença, quando administramos uma droga que provoca sintomas semelhantes aos que o paciente está sentindo, observamos no primeiro momento
um aumento transitório dos sintomas. Então é importante que o terapeuta homeopata ele tenha os conhecimentos necessários, a teoria vitalista, ou seja, do vitalismo, para poder influenciar o aumento da força vital do seu paciente, a fim de que essa força vital possa sobrepujar a doença. No primeiro momento, os medicamentos que são administrados, eles acabam provocando um certo agravamento da doença nas primeiras horas. Depois desse processo de agravamento da doença, agravamento, na verdade, dos sintomas, né? Depois desses primeiros momentos de administração do medicamento homeopático e que os sintomas se agravam, eles vão entrando no processo de equilíbrio. Esse equilíbrio homeostático que ocorre através aí da administração dos medicamentos homeopáticos, que são dinamizados e com isso tem a sua força ampliada através da comunicação dos elétrons e dos angstrons, que são influenciados através do processo de sucção, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Dentro ainda da lei dos semelhantes, com o fim do efeito farmacológico, após a droga ter sido eliminada, notaremos um efeito biológico de sinal contrário, que é traduzido pela reação orgânica à droga. Como a droga e a doença provocam sintomas semelhantes, haverá um aumento sincrônico da reação orgânica, que proporcionará a melhora ou a cura do paciente ao longo do tempo da administração das outras doses posteriores à primeira. Temos um outro princípio a abordar também, que é a experimentação no homem sadio. A única forma de se conhecer de maneira confiável os efeitos farmacológicos de uma substância medicinal é experimentando no organismo humano sadio. Não são utilizados testes em animais, pois cada espécie apresenta uma reação própria muito diferente da reação dos seres humanos, por serem distintos em sua construção, principalmente física. A experimentação em animais se observa os sintomas mais grosseiros, porque os animais não se expressam por palavras. Ou seja, o método de interrogatório muito utilizado no processo de anamnese, ele é automaticamente excluído quando nós tentamos fazer a experimentação no animal. Os testes em doentes também não são tolerados, pois a mistura dos sintomas provocados pela doença natural com os sintomas provocados pela droga de teste impede uma avaliação correta do experimento. Então o indivíduo precisa ser sadio para que possamos então observar perfeitamente quais são as reações que aquele medicamento produz nele e quais são, através dessas reações, quais são os sintomas que esse medicamento vai eliminar. A experimentação patogenética é o procedimento de testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir a sua ação. Ela é a base para a escolha de um medicamento, possibilitando dessa forma que a manifestação sintomática do doente e da substância medicinal se combinem, fortalecendo e estimulando o mecanismo de defesa do organismo humano, ampliando assim a ação da força vital. As drogas devem ser testadas nas doses tóxicas, provocando então sintomas físicos, hipotóxica e nas doses dinamizadas, provocando então os sintomas emocionais e mentais, para que possam revelar todos os sintomas que o indivíduo precisa revelar para o processo de correção terapêutica do terapeuta homeopata. Desta forma, os sintomas físicos, emocionais e mentais aparecem com maior riqueza de detalhes. Como a dinamização, e com a dinamização pode se revelar com muito mais facilidade uma variedade de sintomas altamente refinados e específicos. A experimentação do homem sadio segue um protocolo de pesquisa. Esse protocolo é chamado de método duplo cego. Inicia-se com a administração da substância a ser testada em doses ponderadas. Depois de anotar todos os sintomas, é que se passa a dose seguinte, que é uma dinamização sempre mais alta e mais diluída que a anterior. Os sintomas vão sendo anotados para cada uma das doses, nas 3 esferas diferenciadas, na física, na emocional e na mental. As patogenesias são compiladas em livros que nós conhecemos como matérias médicas homeopáticas ou apologias homeopáticas. Um outro princípio a ser abordado para nós nessa web aula são as doses mínimas. No início, não utilizava as doses diluídas e potencializadas pela dinamização. Não se utilizava esse tipo de trabalho. Antes que o organismo doente começasse a reagir, ocorria então uma agravação inicial dos sintomas, pelo somatório dos sintomas naturais que são provocados pela doença, como os sintomas artificiais provocados então através do medicamento. Com a finalidade de diminuir os efeitos negativos da agravação, empregou-se então as doses pequenas, diluindo os medicamentos em água e álcool, de acordo com determinadas proporções. Observou-se que, se o medicamento não era forte o suficiente para produzir a agravação dos sintomas,
não era capaz de promover satisfatoriamente a reação orgânica. Além de diminuir, passou a imprimir agitações violentas que são sucções. Com a sucção, diminuía a agravação dos sintomas e dos efeitos tóxicos e um aumento da reação orgânica. A partir daí, começou-se a utilizar diluições infinitesimais e potencializadas pelas fortes agitações. Diluição do insumo ativo, sempre intercalada pelas sucções, obedece a uma progressão geométrica, promovendo uma diminuição de sua concentração química e um aumento de sua ação dinâmica, que estimula a reação do organismo na direção do processo de cura. Já na questão do remédio único, que é o outro princípio, Hahnemann testava apenas uma droga por vez na experimentação patogenética. Só mudava a prescrição quando o quadro sintomático sofresse uma alteração e depois que o primeiro medicamento administrado já não atuava no organismo doente. Para isso, pesquisava na matéria médica homeopática a patogenesia, capaz de cobrir a totalidade dos sintomas naquele momento. Então, a informação descrita aí na matéria médica homeopática é muito importante, a informação que a ecologia traz para nós é muito importante para definirmos o processo terapêutico. O terapeuta procura sempre individualizar o quadro sintomático para encontrar o simílimo. Apenas um medicamento cobrirá a totalidade dos sintomas. O remédio único corresponde a um dos fundamentos mais importantes da homeopatia, mas é o mais difícil de ser realizado na prática, pois exige do clínico conhecimentos bastante profundos na matéria médica homeopática ou na ecologia. Então é necessária uma ampla leitura a esse respeito. Por mais que o homeopata tenha aulas em tempo real ou presencial, a leitura é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento do homeopata. Falando um pouquinho sobre a questão das escolas homeopáticas, nós vamos entender agora uma exposição de motivos, a complexidade da doença observada, a imprecisão dos sintomas, o desconhecimento dos princípios homeopáticos, o processo de industrialização do medicamento homeopático, a inexistência das patogenesias capazes de cobrir a totalidade dos sintomas observados no indivíduo doente, a necessidade do estudo constante e a experiência clínica particular de alguns homeopatas, tem contribuído satisfatoriamente para que as práticas terapêuticas sejam bem restritas. Para isso daí, nós temos que entender um pouquinho mais a respeito do que as escolas homeopáticas, as correntes homeopáticas nos propõem, para que possamos então fazer uma escolha adequada de qual caminho seguir e com esse caminho buscar a assertividade, a eficácia e a eficiência do processo terapêutico. Dentro do unicismo, o terapeuta recomenda um único medicamento, a maneira de Hahnemann, com base na totalidade dos sintomas do doente. É o simílimo. No pluralismo, também conhecido como alternismo, o terapeuta recomenda 2 ou mais medicamentos para serem administrados em horas distintas alternadamente, com a finalidade de um complementar a ação do outro, atingindo então a totalidade dos sintomas que o indivíduo manifesta. No complexismo, o terapeuta recomenda 2 ou mais medicamentos para serem administrados simultaneamente ao paciente. No organicismo, o terapeuta recomenda medicamento visando aos órgãos do doente, considerando as queixas mais imediatas do paciente. É uma conduta muito semelhante à conduta do alopata, do médico alopata, que fragmenta o doente em órgãos e sistemas, não leva em conta os sintomas emocionais e mentais, mas pode ser uma grande saída para os casos agudos, diminuindo o quadro de dor, mas deve-se levar em conta, posteriormente, o tratamento sindrômico do indivíduo que está ali buscando a sua recuperação. Falando um pouquinho sobre o medicamento homeopático, para trazer um pouco mais a questão da sua origem, do que ele é, na verdade, o que é o medicamento homeopático? É toda a apresentação farmacêutica destinada a ser ministrada segundo o princípio da similitude, com finalidade preventiva e terapêutica, obtida por método de diluição, seguidas por sucções ou triturações sucessivas. O medicamento homeopático ele visa prevenir ou curar por meio de sua capacidade de ativar todo um complexo reativo que é natural. Para tanto, deverá ser diluído e potencializado mediante uma farmacotécnica especial e utilizado de acordo com a lei dos semelhantes, a observação dos sintomas do homem sadio e das informações repertoriais ou da ecologia. Não basta que as substâncias originais e as preparações básicas sejam
apenas diluídas e potencializadas pelo método da dinamização. Para serem considerados medicamentos homeopáticos, elas precisam ter sido previamente testadas no homem sadio, de acordo com os protocolos de experimentação patogenética e utilizadas em conformidade com a lei dos semelhantes. O processo, então, uma questão de conceituação e definição, vamos entender um pouquinho sobre o que é a sucção, a trituração, a dinamização. O processo de sucção consiste na agitação vigorosa e ritmada contra anteparos semirrígidos dos fármacos sólidos e líquidos, solúveis e dissolvidos em insumo inerte adequado. O processo de trituração consiste na redução do fármaco a partículas menores por ação mecânica, em grau de porcelana, com lactose como recipiente, visando solubilizar, diluir e dinamizar o mesmo. A dinamização é a resultante do processo de diluição, seguida de sucção ou trituração sucessiva do fármaco, com insumo inerte adequado, com a finalidade de desenvolvimento do poder medicamentoso. O insumo ativo, droga ou fármaco, que se constitui no ponto de partida para a preparação do medicamento. A droga é a matéria-prima de origem mineral, vegetal, animal ou biológica, constituída por um ou mais fármacos. Já o fármaco é um produto ou substância que, em contato ou introduzido em um sistema biológico, com a finalidade terapêutica ou preventiva, modifica uma ou mais de suas funções. O insumo inerte é uma substância complementar de qualquer natureza, desprovida de propriedades farmacológicas ou terapêuticas, e utilizada como veículo ou recipiente, bem como material de outra origem destinado ao acondicionamento de formas terapêuticas e farmacêuticas. As formas farmacêuticas são preparações resultantes da manipulação de insumos ativos inertes de acordo com as regras da conhecida farmacotécnica. Já as escalas são as proporções, insumo ativo, insumo inerte, seguidas na preparação das diferentes diluições. As dinamizações são preparadas segundo as escalas centesimal, decimal, 50 milesimal. Já a potência é o poder do medicamento ou da droga ou do fármaco, desenvolvido através do processo de dinamização. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o tempinho que vocês dedicaram para assistir essa pequena palestra a respeito da introdução da homeopatia, dos princípios básicos que a rege. Eu gostaria de convidá-los para compor a nossa turminha aí no curso completo de homeopatia pelo sistema semipresencial. As aulas são ao vivo, em tempo real, onde nós poderemos interagir com questões, com dúvidas, com estudos de caso, né? O nosso programa é um programa muito completo. O nosso curso é um curso de formação que tem a documentação emitida por uma escola devidamente registrada, né, reconhecida aí pelas instituições municipais de educação, pela vigilância sanitária, com todos os seus requisitos básicos aí, com a fé jurídica necessária para que os documentos de vocês sejam devidamente reconhecidos. Após o final do curso, nós recomendamos a filiação em instituições de autorrepresentação e autorregulamentação profissional, como o CONAHOM, o Conselho Nacional de Homeopatia, ou a ABRAT, a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, para fins de composição de documentação e vinculação à classificação brasileira de ocupação do homeopata no médico. O investimento desse curso encontra-se na tela dessa palestra, onde vocês estão assistindo, e a diferença desse curso para o curso que nós temos no sistema EAD, Moodle, é que esse curso, além dele ter o sistema EAD Moodle, ou seja, a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem, nossa plataforma virtual, ele tem também as aulas, que são aulas em tempo real, ao vivo conosco. Já nas aulas na nossa plataforma, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, são um pouco mais baratas, mas elas não possuem essas aulas virtuais para o aluno ter esse contato ao vivo aí com o nosso sistema de ensino e, com isso, desenvolver-se cada vez mais. Eu quero agradecer a presença de vocês, a confiança depositada em nosso trabalho e convido vocês a comporem as turmas de estudo conosco online da homeopatia. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês.